estiver pronto também com a sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 12. Atos fica no Novo Testamento, capítulo de número 12. Vamos fazer a leitura do capítulo todo. Fique tranquilo então, respire fundo. Esse é o momento para a gente glorificar a Deus, aprender do Senhor. E a Bíblia diz que ouvindo a palavra de Deus a nossa fé aumenta. Vamos lá, capítulo 12, verso 1 diz assim: Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, isso aqui é a festa da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-no no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada, uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e se calce com as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e me siga. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Você perdeu o juízo? Disseram a ela. No entanto, ela insistiu em afirmar que era Pedro. Então eles disseram: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo um sinal com a boca para que todos se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo de trajes reais, sentou-se no trono, fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes.
Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te pedimos que a sua palavra venha de encontro com o que nós precisamos nesse dia. É o Senhor que sabe o que o nosso coração precisa, o Senhor sabe como edificar a nossa vida espiritual, e é por isso que nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja desvendada diante do nosso coração, possa fazer sentido para a nossa trajetória, possa ser aplicada na nossa vida. Que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor derrame as bênçãos espirituais, essas bênçãos que não podem ser obtidas em outros meios, a não ser por meio da tua palavra, por meio da oração, por meio do Espírito Santo. Muito obrigado, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é segredo para muitos que a igreja ela começou depois que Jesus foi para o céu, voltou para o céu depois de ressuscitar. Jesus disse que as pessoas que creram nele deveriam ficar reunidas em Jerusalém, orando até que do alto descesse o Espírito Santo. Isso aconteceu no capítulo 2 de Atos, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a pregar, então, para as pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém, num dia de festa. Então tinham pessoas de várias nações diferentes. Pedro, então, ele trouxe a pregação da palavra, e naquele dia as escrituras dizem que 3.000 pessoas, elas se converteram a Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados. Ali tinham pessoas que eram de diferentes países e todas entenderam, né, a pregação. Então aconteceu, né, um milagre, né, um dom foi manifesto ali, um dom de idiomas, e eram idiomas humanos, né, em Atos capítulo 2. Depois disso, que a igreja, então, ela tem 3.000 pessoas acrescentadas. Em outro momento, Pedro pregando também, mais 2.000 foram acrescentadas, e a igreja começa aí com 5.000 pessoas em Jerusalém. Mas começa sem nenhum tipo de apoio humano, pelo contrário, continua sendo perseguido pelos judeus, os mesmos que mandaram matar Jesus, e perseguido também pelo Império Romano, porque os cristãos só aceitavam que Deus, o Senhor Jesus, fosse chamado de Senhor. Mas a gente sabe que no Império Romano, ser chamado de Senhor somente o imperador, no caso César. Então a igreja, ela sofreu muito, muitas pessoas elas morreram, elas foram castigadas, foram açoitadas, foram comidas por feras, foram trucidadas por touros também. Foram pessoas que passaram por crucificações também, que foram crucificados assim como Jesus, né? Outros morreram com a cabeça cortada. Então a igreja cristã ela sofreu muito no começo, mas muito, muito mesmo. E isso aconteceu para que também se cumprisse uma palavra de Jesus, que é o evangelho ser pregado para outras pessoas também. Então acontece que os cristãos começaram a se espalhar pelo mundo. E o mundo conhecido naquela época era ali aquela zona, certo? Da Ásia, da Europa e da África. Então os cristãos, eles se espalharam. Então, com esse espalhar dos cristãos, a palavra foi chegando para diferentes pessoas, em diferentes nações, gente que nunca tinha ouvido falar de Deus, começou a ouvir, e a pregação então foi se espalhando. Mas a igreja continuou ainda ali em Jerusalém, meio como se fosse a sede. Mas eles se reuniam escondidos nas casas para orar, para falar sobre Jesus, né? Mas principalmente para partir o pão, né? A comunhão deles, e entrar em oração diante do Senhor. Tudo isso eu estou dizendo só para você entender em que contexto aqui nós estamos, aonde Pedro foi preso. Então acontece que antes de Pedro ser preso, um homem que era um cristão chamado Ágabo, ele era um profeta, ele estava reunido junto com a igreja num dia em que estava tendo um culto. Ele se levantou e ele profetizou, e ele disse, está no capítulo 11 aqui, assim diz o Espírito Santo, capítulo 11, verso 27, ele vai dizer, vai haver fome sobre a terra, sobre toda a terra, diz o Senhor. Ele profetiza dessa forma, então, os cristãos ficam sabendo a respeito disso, e eles então tomam uma postura, né, para não morrerem de fome.
Então eles foram avisados sobre isso e naquela época o mundo inteiro ali passou por essa necessidade. Justamente nessa época, então, né, existe um homem chamado Herodes. E aqui eu e você precisamos entender isso. Esse Herodes, ele é um cara que precisa de acordos políticos. Por quê? Esse aqui não é o Herodes, o Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus ia nascer, você lembra? Porque disseram assim para ele, vai nascer um aí que vai ser rei. Herodes disse, manda matar toda criança do sexo masculino, porque não vai ter rei nenhum aqui. Esse Herodes o Grande, ele morreu, né, pouco tempo depois que Jesus nasceu. Ele teve dois filhos, só que o filho mais velho dele é que pegou, certo, a dinastia. E esse filho dele, né, também chamado Herodes, foi o que 30 anos depois mandou cortar a cabeça de João Batista, certo? Esse terceiro Herodes que a gente cita aqui, que inclusive o texto diz que ele mandou prender Tiago, ele mandou prender Pedro, e ele inclusive não deixa que Pedro seja morto até que a Páscoa chegue. Por quê? Porque ele precisa da aprovação dos judeus, porque ele não é um homem que herdou uma dinastia e que ele tem poder sobre alguma terra, ele não tem poder sobre nada. Então acontece que o tio dele queria a cabeça dele, então ele foi para as regiões que eram menos conhecidas, né, ou que eram menos quistas pelos governadores, né, e pelos imperadores. Então esse Herodes aqui é um terceiro Herodes que é citado na Bíblia. Então não é o Herodes que mandou matar as criancinhas, não é o Herodes que cortou a cabeça de João Batista, é um terceiro Herodes que não é o Herodes que está na linha da descendência, ele é primo do atual rei ali, no caso, que era o outro Herodes. Então o que eu quero dizer com isso? Esse cara ele está meio perdido. Então, ele precisa de o quê? De acordos políticos. E ele começa, então, a fazer um acordo político com os judeus. Ele começa a fazer o que os judeus querem. E os judeus pediam a cabeça dos apóstolos. Tanto é que você vê Atos capítulo 5, né, eles prenderam todo mundo. Os judeus mandaram prender todo mundo. E acontece que o que? O próprio Deus também veio de uma forma sobrenatural, abriu a cela e os apóstolos foram soltos, né, de uma forma sobrenatural, e todo mundo queria a cabeça deles, mas ninguém tinha conseguido ainda, porque as pessoas tinham medo, porque apesar do cristianismo não ter nenhum tipo de poder naquela época político, o cristianismo tinha muitas pessoas que estavam se convertendo a ele. Então esse foi o primeiro Herodes que fez acordo político com os judeus, para que ele pudesse começar a matar principalmente os apóstolos, né, que eram os cabeças da igreja, para começar então a dizimar esse povo, porque ninguém estava aguentando, mas ninguém tinha coragem também de tomar uma decisão tão para frente, porque ia causar guerras, ia causar conflitos e tudo mais. Então, esse Herodes aqui, inclusive, foi o que recebeu o poder depois que o primo dele, que era da linhagem central, recebeu o poder, porque o controle geral não era dos Herodes, não era dos caras que se chamavam Herodes, eram dos Césares, né? O César era o imperador máximo, os Herodes eram governadores de países que eles dominavam, entende? Então esse terceiro Herodes, ele estava dominando momentaneamente sobre o povo de Israel. E acontece então que César vai morrer, um dos principais, e vai entrar então o segundo, que ele é bem conhecido na história, conhecido pela a sua forma brutal de matar as pessoas, que é Calígula, né? E também foi um imperador romano, e depois você pode ler a história dele. Esse homem era um homem assim que não tinha escrúpulo nenhum. Então Calígula, ele deu mais poder para esse César aqui. Então, baseado nessa junção, que mesmo ele não tendo nenhum tipo de afinidade com o primo dele, e ele não tendo poder sobre nada, ele ganhou o poder, porque fez conchavo político com os judeus, que queriam matar o povo da igreja, e com o Calígula, que era o que mandava mesmo. Quem mandava em tudo, né, era Calígula, que era o César dessa época. Então, acontece, conforme que a gente leu, que no dia da Páscoa,
mandou prender Tiago, apóstolo, e também Pedro, apóstolo. Outra coisa também é Tiago, né? Um dos Tiagos, tinham 2 Tiagos que eram apóstolos, né? Um morreu. O primeiro apóstolo que morreu, então, foi Tiago, e ele morreu degolado, está aqui no capítulo 12. Então, esse foi o primeiro discípulo que morreu. Mas a Bíblia, então, vai dizer o seguinte: nessa ocasião, o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, mas mandou matar Tiago. Então, ele já fez isso para ganhar o apoio dos judeus. Vendo que isso agradava aos judeus, ele conseguiu, prendendo também Pedro. Ele prendeu Pedro, mas não mandou matar porque era época de Páscoa. Então, o negócio dele era tudo bem orquestrado. Ele não ia matar ninguém na Páscoa, porque não era também para dar revolução, ele não queria isso. Ele queria só ganhar mais poder por conta própria. Então, ele deixou Pedro ali. Então, a questão é que nesse momento a igreja está fragilizada porque houve a morte de um apóstolo. Até então, né, parece que se Jesus Cristo escolheu esses homens tinham que viver muito tempo pregando, até porque eles ficaram 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus ensinando eles, aí Jesus vai para o céu, eles recebem o Espírito Santo, o cara morre pouco tempo depois, parece desperdício, né? Mas não é. Aqui a gente entende uma coisa, que 2 pessoas, né, que servem a Deus da mesma forma, com a mesma fé, com a mesma fidelidade, eles podem ter caminhos diferentes. Então, uma pessoa ela pode crer em Cristo de todo o coração e ter uma enfermidade e morrer cedo. Assim como uma pessoa ela pode crer em Cristo de todo o coração e morrer de velhice, como foi o apóstolo João, que morreu com mais de 90 anos por causas naturais. Aí você vai dizer: pastor, mas como é que funciona? Não tem essa. O Senhor, Ele conhece, né, a nossa vida, o Senhor, Ele tem a nossa sorte destinada nas mãos dEle, e o que nós temos que aprender é isso, que nem sempre uma coisa que parece ser uma maldição é uma maldição, é um caminho que o Senhor criou. Cada discípulo teve o seu caminho. Pedro teve o seu caminho depois, aqui ele não morreu, mas ele teve o seu caminho e cada um teve então o seu. Então, por favor, não tente comparar a sua vida com a vida de outros cristãos, porque às vezes isso vai fazer você entrar até numa crise de fé, como se a sua fé fosse menor, ou como se Deus te amasse menos, ou como se a sua espiritualidade fosse pouca. E é como eu preguei aqui na quarta-feira. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e que a nossa vida espiritual também é desenvolvida pela graça. Não tem como a gente forçar o desenvolvimento pela nossa própria força. Está lá, Gálatas capítulo 3. O desenvolvimento da nossa vida espiritual também é pela graça, pela fé que Deus derrama nas nossas vidas. Então, continue crendo no Senhor, mesmo que você passe por alguma situação difícil, porque no fundo, todos nós temos um espinho na carne, um calcanhar de Aquiles. Mas alguns parece que têm um espinho que é mais difícil, que é uma coisa mais complicada, mas o Senhor sabe o porquê e Ele usa qualquer coisa que Ele permitir a gente viver para a glória do Seu nome. Pois bem, tendo-o prendido, verso 4, lançou ele no cárcere, entregando ele para os guardas. E eram 4 guardas e quatro escoltas. Então, Pedro estava lá dentro, estava com um braço algemado em um soldado lá, com outro braço algemado em outro soldado, com a prisão fechada, mais 2 soldados do lado de fora. E eles ficavam trocando, a guarda para que ninguém dormisse. Então, os soldados que entravam estavam sempre descansados. Então, a gente sabe que Pedro, ele sabe da morte de Tiago, o apóstolo, e ele está preso, ele está acorrentado, e o texto vai dizer o seguinte, no verso de número 5, Pedro, então, ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É engraçado que ele está passando por uma situação muito difícil, Ele já viu que alguém que andou com ele por 3 anos morreu. Ele sabe que ele está lidando com um cara, que é esse Herodes aqui, que o cara vai com gosto de sangue na boca para matar ele. Mas o que ele podia fazer nessa hora? Nada. Descansar no Senhor. Sabe o que ele fez então diante de um momento difícil? Descansou, foi dormir. Não tinha nada para fazer. Foi dormir.
Isso aqui para nós é um grande exemplo de como tem que ser a nossa vida cristã. Tem momentos que nós não temos nada para fazer. Tem momentos que, na verdade, nós já fizemos tudo que Deus ordenou que nós tínhamos que fazer. Tem momentos que a gente sabe que nós estamos até sob perigo, perseguição, diante de alguma adversidade assim, difícil, mas mesmo assim, o que Deus vai esperar de nós é o quê? Durma, descanse. Essa é a prova que você confia. Não adianta fazer mais nada, sabe? Tem momentos na nossa vida que não adianta nem orar, que a própria oração que você faz em certos momentos é demonstração de incredulidade, sabia? Você lembra lá de Moisés? O povo todo ajoelhou na beira do Mar Vermelho, orando: Deus, tem misericórdia, o Senhor nos livrou do Egito e agora nós vamos morrer aqui na frente do mar. Deus falou com Moisés: Moisés, fala para o povo parar de orar, é hora deles caminharem, diga para o povo andar, e aí então eu vou abrir o mar. O povo começou a andar e o Senhor Deus fez um milagre, abriu o mar. Então tem horas que a nossa oração, ela demonstra incredulidade no nosso coração. Esse aqui não era momento para ele orar, ele sabia, Deus estava com ele. Pedro sabia muito bem o destino dele. Antes de Jesus morrer, Jesus falou para Pedro, lá no final de João 21, disse assim: olha Pedro, agora que você está novo, você veste a roupa e vai para onde você quiser. Quando você estiver velho, as pessoas vão te vestir do jeito que elas quiserem e vão te levar para o lugar que não é o que você quer, mas você sabe que é o seu destino. Então Pedro sabia que ele não ia morrer novo naquele tempo, porque o Senhor já tinha falado para ele. Então ele descansou e foi dormir. Então escute o que eu estou te dizendo nessa noite, é palavra de Deus para nós. Tem momentos que nós não temos que fazer nada, nós só temos que descansar, dormir, aprender a dormir tranquilamente e deixar com que o quê? Que Deus faça, com que Deus trabalhe. Deus, ele faz muito mais do que nós, a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente pensa que nós é que temos que fazer 70% e Deus 30%. Não, Deus é o que trabalha. Ele é que traz a operação da graça, Ele é que traz a operação da bênção. É descansar no Senhor. Então Pedro estava dormindo. Ele poderia estar angustiado, ansioso. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, até mesmo se ajoelhando, gritando, ou então ajoelhando e orando alto, fazendo qualquer coisa. Mas ele estava dormindo. E isso aqui para mim é fantástico. Diante de uma adversidade, esse cara estava dormindo. Quando eu leio esse texto, a minha oração sempre é: Senhor, diante de adversidades que eu estiver passando, me ajude a dormir. Não dormir qualquer hora, mas me ajude a dormir de noite, porque não vai adiantar nada eu ficar acordado de noite. Porque a Bíblia diz que Deus sabe a hora de eu levantar e a hora de eu deitar. E que é Ele mesmo que me dá o sono. Está escrito em Salmos. Então, descansa no Senhor. Aprenda que Deus é Deus. Aprenda que a nossa ansiedade, quando a gente tenta forçar ela só traz sofrimento. Ela não traz nenhum tipo de modificação, no mundo natural. Ela só traz sofrimento para a nossa alma. Então, descanse, confie no Senhor. O texto diz então que Pedro, preso, dormia ali e que durante a noite, no verso 7, repentinamente então, durante a noite apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou Pedro no lado, na costela, e Pedro acordou. E ele disse: depressa, levante. E o anjo foi então, tirou as algemas dele, abriu a primeira porta, abriu a segunda porta, abriu a terceira porta. Pedro pensou que ele estava tendo uma visão, ele não sabia muito bem se era real ou não, mas quando o anjo desapareceu, ele caiu em si. Deus estava dando um livramento sobrenatural. Aí deixa eu te dizer uma coisa, olha, cuidado para que as dificuldades da vida não endureçam o seu coração a ponto de você parar de acreditar que Deus faz coisas sobrenaturais. A vida, às vezes, ela é uma coisa que traz tanta aflição, que a gente olha tanto, que a gente ouve tanto, que a gente começa a perder a fé de que Deus faz coisas sobrenaturais. Deus continua sendo o Senhor que faz milagres, que opera de formas maravilhosas, de formas que nós não podemos nem imaginar, não tem como nem mensurar a grandeza e as formas diferentes que Deus usa para fazer
milagres. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente não se adapte ao padrão desse mundo. Renovar a nossa mente lendo a palavra de Deus, para contemplar a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir acreditar que Deus faz milagres. Isso é claro, certo? Claro como a alvorada do dia, como o amanhecer do dia. É claro, mesmo que você, certo, diga, eu creio em Deus, desde a minha infância, cresci lendo a Bíblia e tudo mais. Se não for uma disciplina diária de leitura da palavra, de oração, se você não tiver isso, você não vai acreditar que Deus pode fazer coisas sobrenaturais nos momentos mais delicados da minha vida e da sua vida. Deus faz o que Ele quiser. Ele é dono de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele escolheu livrar Pedro de uma forma maravilhosa, Ele enviou anjos. Se o Senhor quisesse, Ele nem enviava anjo, Ele fazia, por exemplo, lá quando Paulo e Silas estavam presos, o que o Senhor fez? O Senhor fez ter um terremoto, caiu tudo, as cadeias, então a prisão toda, ela foi deformada pelo terremoto, e eles também foram livres. Não é que Deus escolheu enviar um anjo, o Senhor sabe o jeito dele fazer. E aí então Pedro caiu em si quando o anjo saiu e disse, é o Senhor que está me livrando. E tinha uma coisa acontecendo nesse exato momento, a igreja estava orando por ele. Isso aqui é algo maravilhoso, porque nós precisamos entender que a gente não pode deixar de acreditar que a oração é algo que faz com que as coisas aconteçam na terra. Entenda bem, não existe oração que muda a vontade de Deus, não existe, certo? Deus é soberano e tem a sua vontade. Nenhum tipo de oração que eu faça que está fora da vontade dele vai se cumprir, não vai. Deus é quem sabe o que é melhor. Mas Ele determinou, e Jesus nos disse isso em Mateus capítulo 6, quando nos ensinou a orar, ensinou os discípulos a orar, Ele disse que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como se fosse no céu. Então Deus disse que a oração é um meio de graça. Então, por exemplo, eu sei que é da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado. Então, eu posso orar e devo orar, Senhor, abençoe para que haja oportunidades para o Evangelho ser pregado. Então, a igreja está reunida e eles estão pedindo a libertação de Pedro para que o Evangelho continue o quê? Sendo espalhado, tanto por Pedro quanto pelos outros. Então, eles estão reunidos em oração e o Senhor está fazendo um milagre. Sabe o que falta em nós? Compreensão do que é uma oração verdadeira. Quando alguém disser assim, não, essa oração é forte. Não existe oração forte, certo? Oração em si não tem poder. O que existe é oração feita dentro da palavra de Deus, no nome de Jesus. Aí sim, nós estamos falando de algo que tem poder, certo? Então, não é fé pela fé. Nós não temos fé na fé. Nós temos fé na pessoa de Cristo que deixou a sua palavra e nós oramos em cima dela e o sobrenatural acontece. Então Ele nos manda orar dessa forma. Orem segundo a minha palavra. Orem porque Ele vai fazer. E o Senhor Jesus disse isso, né? Em João Ele diz, se vocês orarem segundo os meus mandamentos, no meu nome o Pai vos atenderá. Então, a oração é assim. Então, a primeira coisa é se perguntar, o que é que Deus quer da minha vida neste momento? Se você, então, pelas Escrituras, por isso que é bom você conhecer gente que o quê? Que ama Jesus, que lê a Bíblia, que vai poder o quê? Te ajudar a ter discernimento sobre coisas que você quer tomar decisão na sua vida. Então, o que fazer nesse momento? Tem duas vias, esquerda e direita, né? O que a palavra diz? A gente vai na palavra. Então a gente vai orar dentro da palavra, certo? Que orando dentro da palavra nós temos a certeza que o Senhor nosso Deus age. E foi o que aconteceu, a igreja estava reunida e o Senhor então ouviu a oração da igreja para libertar Pedro. Pedro não estava orando e ele não precisava naquele momento, era o momento da igreja estar orando lá pela expansão do Evangelho. E acontece então que Pedro ele chega, né? Assim, é até meio cômico isso, né? Porque Pedro chegou na porta da casa, né? Que estava todo mundo reunido ali orando, e ele bateu, a moça foi lá, né? A Rode, e ela falou que nossa, é Pedro, isso é Pedro. Aí o povo falou, mulher, você está ficando maluca? Que Pedro? Deve ser o anjo de Pedro, né?
Porque os judeus eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda específico, sabe? Os judeus acreditavam, não existe isso, tá bom? Então, Pedro continuou batendo. O povo foi lá, Pedro aí, eles abriram a porta para ele, ele fica quieto todo mundo. Ele foi lá, contou o que aconteceu e depois ele foi embora para outro lugar, porque no outro dia o pau ia quebrar, né? Porque como que um cara escapou de uma prisão dessa, né? Tão bem armada para ele não sair. Então chegou no outro dia de manhã, Herodes viu o que aconteceu, mandou matar todos os guardas que estavam ali, certo? À disposição para cuidar de Pedro, eram 24 guardas no total, né? Mandou matar todo mundo e depois disso ele, muito nervoso também, com algumas outras questões políticas de outras cidades, ele viajou para Cesareia e lá ele sentou no trono dele. E naquele dia que ele senta no trono dele, uma multidão se reúne na frente dele e ele faz uma coisa que talvez seja a pior coisa que um ser humano pode fazer. Ele se levanta e se dirige àquela multidão e ele faz um discurso político, um discurso qualquer, um discurso de um homem que tem autoridade para governar, tá? Só que as pessoas elas começam a gritar: isso aí não é voz de homem, isso é voz de Deus. Esse discurso não foi feito por um homem normal, esse discurso foi feito por um homem de Deus, um homem que Deus colocou na terra. E acontece que naquele momento ele vai lá e bate no peito: é de Deus mesmo, eu sou Deus. Ele então toma para si uma glória que não é dele. Então ele toma uma glória que na verdade ninguém pode tomar para si. Ele comete o pecado da soberba, o pecado do orgulho, né? E ele faz o que está escrito em Isaías 42, o versículo 8, que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Você sempre vai ver pessoas caindo quando elas começarem a afrontar Deus diretamente, sabe? Porque a Bíblia diz que quem diz no seu coração que Deus não existe é tolo, está escrito nos Salmos. Então isso é uma questão assim que a gente precisa tomar cuidado, né? Nem para tomar a glória de Deus no sentido de dizer, eu sou Deus. A gente não faz isso diretamente. Mas como que isso pode acontecer? Como eu estou dizendo, através da arrogância, do orgulho, através da soberba. O que isso quer dizer? Uma pessoa orgulhosa, soberba, ela acha que só ela pode fazer, que ninguém mais consegue fazer. Então foi o caso dele. Ele achava, de fato, que só ele poderia reunir aquelas regiões ali para ele governar. Ele se achava realmente inteligente, mais inteligente do que a linhagem lá da família dele, que inclusive ele ficou de fora, né? Ele era como se fosse aí um bastardo da linhagem. E ele fez isso. Ele fez o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor também, no dia que ele foi, olhou pela sacada do palácio à Babilônia, viu a beleza da Babilônia e disse: eu sou Deus, sou eu que sou o rei disso aqui, eu que montei isso aqui tudo. E fazendo isso, a Bíblia diz que Deus tirou dele o juízo, ele ficou louco durante 7 anos, né, e ficou vivendo no meio do mato. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que olhar, porque é uma coisa que, como seres humanos, de uma forma ou de outra, parece que a gente sempre está tentando pegar um pouquinho. E esse foi o pecado de Adão e Eva. Eu termino aqui para a gente participar da ceia. O pecado de Adão e Eva não foi esse? Não foi o que o diabo falou lá? Se vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão ser entendedores do bem e do mal, igual a Deus. Isso foi o que ela falou, a serpente falou para Adão e Eva. Então, a vontade de entender igual a Deus, certo? A vontade de ser igual a Deus, ela é uma coisa que a gente está sempre de alguma forma tentando, sabe, buscar. Por exemplo, na área da teologia e da filosofia, das pessoas que estudam a palavra de Deus, tem muita gente que começa a cometer esse pecado, né? Começa a querer dar resposta para tudo. Não tem resposta para tudo na Bíblia, sabia? Não tem resposta para tudo na filosofia, na ciência, na astronomia, na física. Não tem, cara, não tem. Toda pessoa, então, que quer fechar questões que são debatidas há séculos, há milênios, essas pessoas só acabam que ou ficam loucas
ou então entra nessa megalomania de achar que são, né, mais inteligentes que todo mundo, aquela coisa toda, e entra nessa paranoia. Então que Deus nos livre, né, desse pecado, que o Senhor Jesus sempre nos ajude, porque a serpente sempre vai vir no nosso ouvido e dizer: olha, você pode entender um pouquinho mais, igual Deus entende, hein? Então fique que a gente diz: não, eu não quero. Com serpente a gente não conversa, a gente ora a Jesus e fala somente com Jesus. Amém? Pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração? Eu estou sem... Acho que essa água aqui é do culto passado. Alguém poderia só pegar, por favor, depois? Vamos orar. Senhor, nós oramos nesse dia e nós te agradecemos pela oportunidade de orarmos aqui antes da ceia. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade de entender que pela fé nós podemos viver, ó Deus, coisas maravilhosas. Eu quero te agradecer porque nós temos o exemplo aqui do apóstolo Pedro, que demonstrou fé através do descanso. Nós temos o exemplo claro, Senhor Deus, de que através da oração feita segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus, o Senhor atende, o Senhor faz o sobrenatural. Não nos deixe ficar endurecidos com relação às dificuldades da vida. Nos ajude a acreditar que existem milagres. O Senhor faz coisas, o Senhor sabe como fazer. Muito obrigado porque o Senhor nos dá fé, o Senhor coloca essa fé no nosso coração. E nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, não nos deixe ser orgulhosos, soberbos, não nos deixe querer saber as coisas como o Senhor, porque isso é um pecado. A Bíblia diz que Herodes fez isso, e uma doença veio sobre ele a ponto dele morrer, porque ele se gloriou como Deus. Deus, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um de nós, perdoa os nossos pecados, nos torna dignos de participar dessa santa ceia nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar um pouco e a gente já passa para a ceia. Eu recebi do Senhor, eu também transmito a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, o pão disse: esse é o meu corpo, entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de vocês, farão isso sempre que o beberem em memória de mim. Vão anunciar a minha morte até que eu volte. Quem pode tomar ceia? Uma ceia aquele que acredita em Jesus, que acredita nas palavras de Jesus, que acredita que o que Jesus diz que é errado, então que pede perdão por seus erros particularmente, que é o que Paulo vai dizer, cada um examina a si mesmo, não é uma questão de eu te examinar para dizer
ceia. Você vai tomar ou não vai, é uma questão pessoal sua. Você também crê que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e, por fim, que Ele vai voltar uma última vez para consumar todas as coisas. Então, a minha pergunta é: quem está para tomar a ceia? Eu não sei. Você, quem sabe se está. Por isso, quem quiser participar da ceia do Senhor, por favor, venha aqui na frente, pegue a sua ceia e volte no seu lugar. Não tem que ter vergonha, não. Levanta, pega a ceia, é para a glória de Deus. Você sabe o que você crê. O fato de você andar até a ceia, um sinal do seu compromisso.
nascer.